Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje é um vídeo um pouco diferente porque a data ela pede. Hoje é uma data muito especial, completa 20 anos do gol do Petkovic de falta, o gol do tricampeonato do Campeonato Estadual de 2001, também conquistando na ocasião o quarto tricampeonato, vencendo o Vasco por 3-1. Para uma geração um pouco mais nova pode parecer um pouco de bobagem, né? Pode querer minimizar um pouco o fato e o feito do Petkovic. Mas primeiro a gente tem que entender, né, que ao longo dos anos mudou muito a forma de se ver o campeonato estadual. E naquela época, em 2020, 2001, ele era muito valorizado. E a gente tem que entender que foi um gol certo, na hora certa, do jogador certo, no local certo, no Maracanã, e contra o adversário certo, que era o Vasco da Gama. Um Vasco que viveu o final dos anos 90 e o início dos anos 2000 muito bom, uma das melhores fases do Vasco. Campeão brasileiro em 97, campeão da Libertadores em 98, campeão brasileiro da Copa João Avelange em 2000, da Mercosul também em 2000. E o Flamengo tinha para brigar era impedir o Vasco de conquistar os estaduais. O Flamengo vence a Mercosul em 99, mas também vence o estadual de 99, o estadual de 2000 e brigava com o Vasco pelo tricampeonato, na época o trivice com muitas provocações. Então o que encarnou o torcedor rubro-negro naquela época era sempre impedir que aquele Vasco, que era superior ao Flamengo, o vencesse, e o Flamengo, né, sendo em aspas sempre o dono do Rio de Janeiro. Então ele acaba marcando sim uma geração. Aquele gol em 78 do Rondinelli, dadas as proporções, ele é tão importante e tá tão célebre. Esse gol do Petkovic em 2001, depois o gol do Gabigol na Libertadores, são gols que acabaram marcando muito a história do torcedor do Flamengo. O Vasco tinha um bom time, como eu falei, tinha um Juninho Paulista, tinha um Pedrinho, um ataque com o Euler e com o Viola, porque o titular Romário sentiu dores, ou disse que sentiu dores na panturrilha, não jogou a decisão. O Flamengo tinha no gol o Júlio César, na lateral direita Alessandro, a zaga era composta por Rony e Fernando. O Fernando estava substituindo o craque, zagueiraço, Gamarra. Na lateral esquerda Cássio, o meio campo com Leandro Ávila, Beto e Rocha, mais à frente o Petkovic e a dupla de ataque Reinaldo e Edilson. Logicamente o Pet ele acaba se tornando, óbvio, um dos principais personagens desse jogo. A gente sempre vai lembrar desse jogo com o Pet, mas tem dois caras que fizeram muita diferença, interferindo diretamente, inclusive, no resultado. O goleiro Júlio César e o Edilson. O Júlio César faz duas defesas importantíssimas ainda no primeiro tempo e uma no segundo. Ele para um cara a cara com o Juninho, ele para um cara a cara com o Viola e no segundo tempo com o Euler. Ele faz 3 intervenções, 3 defesas que mudaram certamente o rumo do Flamengo no jogo. O Flamengo, né, meio que desesperado, a necessidade pelo resultado. O Flamengo perdeu a primeira partida por 2-1, precisava vencer o Vasco por 2 gols de diferença, então se jogava, ia muito pra frente. E no contra-ataque esse Vasco era muito veloz, muito perigoso, parava dentro da área do Flamengo e o Júlio César fez essas grandes defesas. O Flamengo abre o placar com o Edilson, era o 15º gol dele na competição. Ele bate o pênalti, desloca o Elton. O Vasco empata aos 40 minutos do primeiro tempo com o Juninho, uma boa jogada do Viola, que a gente observa com muita liberdade. E no início do segundo tempo começa o Pet. Uma boa jogada pelo lado esquerdo, ele dá aqueles passes que só o Pet realmente achava e aparece o pequenino Edilson do lado oposto da área, mas subiu como um gigante. Botou 2-1, 16º gol do Edilson na competição, ele que foi artilheiro do Carioca. E um jogo muito faltoso, um jogo ruim da arbitragem do Léo Feldman, ele parava demais. Se vocês tiverem ideia, por exemplo, nos primeiros 12 minutos tivemos 13 faltas. E tem exatamente um minuto da partida que tem muito mais faltas do que minutos jogados. Então foi uma partida muito permissiva do Léo Feldman, que parava o tempo todo, dava muita falta, e isso prejudicava, inclusive, obviamente, o Flamengo, que precisava dessa necessidade do resultado. Parar, picotar o jogo é ruim para o time que precisa buscar o resultado. E aos 42 minutos, o Edilson recebe uma bola do Leandro Ávila, ele tenta fazer o giro, ele consegue fazer o giro e mais uma falta do Léo Feldman. Vou confessar a vocês que na hora todo o rubro-negro ficou enfurecido com o Feldman, porque ele marcou essa falta, porque era uma boa oportunidade, o Flamengo já vinha entrando na área, mas ele marcou mais essa falta. E o Flamengo teve muitas faltas, como eu falei, muitas dessas isoladas, na barreira. O Pet não estava fazendo boas cobranças de falta. O Beto até bateu algumas, principalmente no primeiro tempo, que ele tinha um pouco mais de força, então ele batia um pouco mais distante. E aí vai o Pet fazer essa cobrança. E quando o Pet faz essa cobrança, a bola faz uma parábola que a geometria ela não é capaz de explicar, né? Porque ela vai saindo da barreira, ela vai subindo, vai descaindo e entra perfeito no ângulo esquerdo do Elton, que se estica, vai todo nela, mas não consegue alcançar, não tem culpa nenhuma, porque, como falei, a falta foi perfeita, do jogador perfeito, no momento perfeito, contra o adversário perfeito. E é obviamente que essa infusiva comemoração extenuante foi uma das maiores comemorações de gol da história do Flamengo. O Maracanã explode, cerca de 63 mil torcedores no estádio, os torcedores do Vasco já estavam cantando é campeão, vice é o caramba, porque vinha, né, acumulado de 2 vice-campeonatos, e o flamenguista lá
vendo esse gol do Pet, então obviamente o Pet ele tem uma história, ele escreveu uma história no Flamengo com esse gol que tá lá numa das maiores histórias, sem dúvida nenhuma, comparando, como eu falo, ao 78 do Rondinelli, que tem uma importância enorme para uma geração. Esse gol de 2001 é especial, um sabor enorme para uma geração. Inclusive eu tenho essa camisa, eu guardo ela com muito carinho, gosto demais dessa camisa aqui do Flamengo, que é realmente, né, é a camisa do título do Flamengo. E exatamente quando a gente olha essa camisa, a gente lembra, né? A gente lembra do... Não era tão fácil, brigava por poucos títulos, como eu falei, principalmente o estadual, mas tinha sempre essa questão individualizada com o Vasco da Gama, que era a principal equipe do Rio de Janeiro, e o Flamengo estava lá, sempre brigando. Antes dessa partida, o Flamengo tinha empatado na Copa do Brasil, tinha ficado fora, empatou de 1-1. E o Vasco estava disputando a Libertadores da América. Também perdeu de 1-0 pro Boca Juniors, depois ia enfrentar em Buenos Aires, inclusive o Boca, que foi campeão, de Carlos Bianchi, Riquelme. Então a gente estava falando, né, de uma discrepância realmente de realidade entre o Vasco e o Flamengo, então por isso esse gol acaba sendo muito especial. Grande Petkovic, grande gol aos 43, ele fica obviamente eternizado na história do clube. Aí o pessoal pode até perguntar assim, William, poxa, faz uma análise tática desse jogo. Me perdoem, alguns jogos eu não consigo analisar, apenas sentir. Esse é um desses jogos. Valeu pessoal, um forte abraço a todos, tchau, tchau.